gente vai para a nossa terceira aula de controle de riscos e sinistros. Sou o professor Hércules e a gente vai ver agora a continuação da nossa disciplina. Okay? Então aqui nós vamos ver hoje chuveiros automáticos, sistemas fixos de gás carbônico CO2, iluminação de emergência, sinalização de emergência, cores na sinalização de emergência, as saídas de emergência e a manutenção dos equipamentos que vão combater e prevenir os incêndios. Okay? Então aqui para começar, a gente vai ver a questão dos chuveiros automáticos, os sprinklers, né? Aqui no slide a gente vê a questão mostrando aí um sprinkler em funcionamento, né? Um chuveiro automático desse. A gente vê aqui a água saindo e se espalhando, ok? Então como é que é o funcionamento desse chuveiro automático? A gente vê aqui, ele está instalado aqui, né? Suspenso, vermelho, a cor dos sistemas de combate a incêndio hidráulicos, né, que seria no caso os mangotinhos, os hidrantes, e o sistema de chuveiro automático ele vai ter essa identificação de cor vermelha. Então a gente vê aqui essa tubulação passando vermelha, embaixo a gente vê a questão do próprio chuveiro automático em si, e aqui os equipamentos que vão estar dando essa sustentação. Ele vai ter uma altura que vai ser determinada em projeto, de forma que ele abranja uma área onde não fique intervalos sem cobertura entre dois chuveiros automáticos. Aqui do lado também, a gente vê a questão dessa ramificação. A gente vê embaixo aqui uma canalização que vai ter comum e depois subindo para fazer essa distribuição dos vários sistemas. Ok? O funcionamento desses sprinklers, desse chuveiro automático. A gente vê aqui nessa figura uma parte vermelha, né? Essa parte vai ser uma ampola. Essa ampola, como é que vai ser o funcionamento? A temperatura do ar vai subir e a partir de determinada temperatura essa ampola vai estourar. Quando essa ampola estourar, a gente vai vir aqui, ó, para essa segunda figura aqui, onde a gente vê a água se espalhando. A água vai passar por esse orifício onde anteriormente era ocupado pela ampola. E aí, ao bater nessa partezinha de baixo aqui, né, ele vai espalhar essa água ao redor. Vai estar vai estar combatendo aí por resfriamento, né, essa questão desse incêndio. Então aqui a gente tem as temperaturas de acionamento dessas ampolas. Como é que funciona? Tem aqui 57 graus, aí vai ter a cor laranja. Dependendo da sua instalação, de qual seja a aplicação desse sprinkler, né? Então nós vamos ter as temperaturas quais você vai colocar. Em alguns locais coloca uma temperatura mais alta, outros locais uma mais amena. Por exemplo, no escritório você não vai precisar colocar 141 graus, né? Então já na parte industrial, onde você vai ter temperaturas mais altas, você vai fazer essa ponderação e colocar uma temperatura maior. Aqui a gente tem as cores identificando, só voltando, ó, aqui a gente está mostrando vermelho, né? Nesse slide aqui mostrando vermelho. E aqui a gente vê que vermelho é para uma temperatura de 68 graus Celsius, ok? Então, essas daí vão ser as temperaturas de acionamento comerciais que a gente tem para os sprinklers, né? Para os chuveiros automáticos. E aqui são as cores correspondentes a cada uma dessas temperaturas. Aqui a gente vê a aplicação de as principais aplicações que a gente pode citar aqui, né? Edificações residenciais, escritórios, bancos, indústrias. Então aqui a gente vê um hospital, onde aqui embaixo a gente vai ver a reserva, que vai estar lá, mostrando aqui essa reservazinha de água, né? Para fazer, ou então pode ser também uma caixa d'água em cima. Esse sistema ele tem que ser pressurizado para ele jogar essa água. Isso vai ser feito um cálculo hidráulico também para dizer qual será a bomba indicada para fazer essa pressurização, né? E a gente vê aqui na parte superior mostrando a distribuição desses chuveiros automáticos, ok? A norma que vai tratar desses chuveiros automáticos vai ser em BR 6135. Então, tem alguns locais em que a utilização da água ela não vai ser tão indicada, como por exemplo, equipamentos energizados. Quando você tem equipamento energizado, né, vai ser um fogo tipo C, um incêndio tipo C, né? Então a gente tem exemplo de transformadores, controladores de subestações elétricas, né? Então tem alguns outros equipamentos que têm alto valor agregado, como está mostrando aqui, né? Como por exemplo, centro de processamento de dados. Então muitos equipamentos eles não podem ser molhados, eles não podem receber água, ou porque vão ser danificados, ou porque isso pode gerar uma consequência pior na questão do incêndio. Então nesse caso aqui, vai ser aplicado os sistemas fixos de CO2, ok? A gente vê aqui os sistemas fixos de CO2. Os principais sistemas que nós vamos ter vão ser os sistemas de alta pressão e o sistema de baixa pressão. Ele tem um funcionamento parecido com o sistema de sprinkler, com o sistema de hidrante, né?
Então ele vai ter um pressostato, vai ter um sensor que vai detectar o aumento da temperatura, ok? Então, com esse aumento dessa temperatura, esses sistemas vão entrar em ação. Ou pode ser também de forma manual, ele também pode ser acionado, ok? A principal diferença, a gente vê aqui um comparativo mostrando aqui o sistema de alta pressão e o sistema de baixa pressão. O de alta pressão, a gente vê aqui que ele vai estar sendo alimentado por tubos, né? Você vai ter como se fossem extintores individuais, vários juntos, para formar esse sistema de alta pressão. E já o sistema de baixa pressão vai ser colocado num tanque. Vai ser um tanque, um reservatório bem grande, né? Por exemplo, aqui no caso do sistema de alta pressão, normalmente chega em torno de 4.000 quilos cada um dos reservatórios. Já nos sistemas de baixa pressão, que vai ser esse tanque que a gente vai ver aí, né? Ele chega até a 60 toneladas, 60.000 quilos de CO2, ok? Então, a gente vê aqui mostrando os bicos nebulizadores, né? E a comparação entre esses sistemas. A questão aqui do sistema de alta pressão e sistema de baixa pressão. A instalação deles. Bem, o sistema de alta pressão, como ele vai ser composto por aqueles se você colocar como extintores, né? Não seria o tanque. Então, isso vai facilitar o transporte desses sistemas. Você coloca ele numa parte mais distante, mais interna, né? Uma parte onde você não tem um acesso para chegar um caminhão, por exemplo. Então, ficaria mais fácil você instalar esse sistema de alta pressão, principalmente por esse manuseio. Porque o sistema de baixa pressão ele precisa ser alimentado por um caminhão, né? Então, você vai ter que ter um acesso direto a esse tanque. Então, já começa a diferença aí, principalmente nessa questão do abastecimento. Outra questão é a seguinte, o sistema de alta pressão, quando ele entra em ação, ele vai ter que ser totalmente esvaziado, ok? Já o sistema de baixa pressão, não. Ele vai poder ser utilizado e depois recarregado, mas não é necessariamente que seja utilizado todo de uma vez. O sistema de alta pressão, depois que ele for acionado, ele tem que ser utilizado todo. Se não for utilizado, vai ter que ser feita a troca de todos aqueles extintores. A questão da iluminação de emergência. A iluminação de emergência, nós vamos ter a NBR 10898, que vai tratar dessa iluminação de emergência, né? Os principais tipos de iluminação de emergência que a gente vai ter são a iluminação de ambiente ou aclaramento e a iluminação de balizamento ou sinalização. Como é que são essas iluminações aí? A iluminação de aclaramento, como o próprio nome fala, é só para clarear o ambiente, só para você observar, para poder se situar dentro daquele ambiente, ok? Para não ficar na escuridão total. E já a questão do balizamento é para direcionar, para indicar quais serão as saídas de emergência, né? Então essa daí vai ser a diferença entre essas duas sinalizações. A questão da sinalização de segurança, né? Nós vamos ver aqui, a sinalização de segurança ela vai poder ser dividida entre básica e complementar. A básica vai estar lá indicando proibição, alertas, orientação e salvamento, beleza? As principais seriam essas aí. E a complementar seria um conjunto de sinais que, como o próprio nome já diz, elas vão ajudar, vão complementar essa sinalização básica aí. Aí a gente vai vir aqui para as cores na sinalização de emergência. Bem, aí nós vamos ter aqui, nas placas de sinalização, usamos as seguintes. Aqui a gente tem um exemplo de uma placa indicando o extintor, né? Então, nesse caso aqui, a cor vermelha ela vai ser utilizada para proibição e identificação dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, né? Como a gente tinha citado anteriormente, a questão das tubulações dos hidrantes, tubulação dos mangotinhos e a tubulação dos sprinklers, dos chuveiros automáticos, ela vai ser feita nessa cor vermelha. A cor amarela é para falar a respeito de alertas e sinais de perigo e a cor verde é orientação e salvamento. Só refrisando aqui, né, que essa questão aqui é que a gente vai ver nas placas, né? Nas imagens ou símbolos vai ser empregada, aí a gente tem a cor preta, alerta, né, proibição e alerta, a cor verde, orientação e salvamento, onde a gente tem o nosso exemplo aqui, a indicação de uma saída de emergência, a gente vai ter essa cor verde, e a cor branca, fotoluminescente, né, identificação de equipamentos de combate a incêndio e orientação e salvamento. Por que aquela fotoluminescente? Porque no caso de estar no escuro, né, ela vai ter que você vai ter que identificar ela mesmo com pouca luminosidade. A questão da sinalização de emergência. A gente vai ter aqui no nosso exemplo a cor amarela, a cor de fundo amarela, né, que ela vai estar indicando essa questão da atenção, né. Continuando agora aqui, a questão das saídas de emergência, NBR 9077. Isso é uma coisa bastante interessante que se trabalha muito. As saídas, elas são formadas por acessos
escadas e descarga. O acesso vai ser onde você vai entrar nessa saída de emergência. A escada ou a rampa vai ser o percurso que você vai estar percorrendo, vai ter que ser um percurso seguro. E a descarga vai ser onde você vai sair da saída de emergência para o local seguro, já vai ser o final da saída de emergência. Então a saída de emergência vai ser composta por essas três partes. A questão das escadas, nós vamos ter 3 tipos de escadas enclausuradas, né? Escada prova de fumaça pressurizada e a escada protegida. A escada prova de fumaça, como a gente vê aqui, ó, a questão dela inicialmente, ela vai ser a prova de fumaça porque ela vai ter uma anticâmara que vai estar fazendo a troca do ar que está dentro do local, né? Do ar que está com fumaça, por um ar mais puro, né? A gente tem aqui duto de saída de ar, duto de entrada de ar. Então essa anticâmara aí vai fazer essa questão dessa troca para que essa fumaça não chegue até a escada, a questão da escada em si, né? A gente vê aqui que ela vai ter uma porta corta-fogo para a anticâmara e uma porta corta-fogo para entrar na própria escada. E ela vai ter uma parede de corta-fogo que vai suportar uma carga de calor durante 4 horas, né? A próxima escada é a escada à prova de fumaça pressurizada. A gente vê aqui um esquema mostrando como é, né? Como é que vai funcionar essa escada à prova de fumaça pressurizada. Ela vai ter um duto que vai estar empurrando o ar para dentro dessa escada, né? Vai ter um duto que vai estar sendo alimentado por uma bomba, vai estar jogando esse ar limpo, ele vai ser captado fora, a gente vê aqui na imagem, né? Ele passando por baixo. Então esse ar ele vai empurrar o ar que tem fumaça ou que tem algum gás prejudicial para fora dessa escada e dessa forma vai estar protegendo a pessoa que estiver na fuga, né? Que estiver fugindo desse incêndio. Então aqui a terceira seria a escada protegida. A escada protegida ela vai ser a mais simples dessas 3, né? Ela não vai ter anticâmara. E a questão da porta aqui, ela por norma ela vai ter que ter uma porta resistente ao fogo. Ela não vai precisar ser uma porta corta-fogo. A gente vai já ver essa diferença. Então aqui isso é exigido uma porta resistente ao fogo, né? E a questão da parede também, ela tem que ser uma parede corta-fogo que dure 120 minutos, né? Ou 2 horas. Não é necessário que sejam as 4 horas, que nem na outra escada. A questão das portas da saída de emergência, né? A gente vai ter a porta corta-fogo e a porta resistente ao fogo. A porta corta-fogo, como a gente vê aqui na figura, a principal característica dela é que ela vai ser de um material incombustível, né? Não vai ser um material que possa pegar fogo. E ela suporte uma temperatura, aí você vai ter lá TRRF, tempo de resistência requerida ao fogo. Aí dependendo da sua instalação, né? De qual seja o ambiente, você vai ter que ter um tempo de resistência maior, um tempo de resistência menor, ok? Já a porta resistente ao fogo, ela vai resistir ao fogo, não é que ela não seja incombustível, ela pode chegar à combustão, mas só porque ela vai precisar ter um tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, né? Ela vai precisar estar suportando essa temperatura durante 30 minutos, a porta resistente ao fogo. Na questão da manutenção dos equipamentos, né? Dos meios de proteção e combate a incêndio, a maioria dessa manutenção ela é feita preventivamente, ok? Ela vai feita por inspeção visual, quando você vai lá para a iluminação, aí vai ser testado, né? Sinalização, vai ser observado se a sinalização está tudo ok. A atenção aqui principal que a gente vai ter seria para a questão dos extintores, né? Que eles têm que ser, cada vez que ele for utilizado, vai ter que ser recarregado, ok? Tem que ser feita a troca da carga anualmente e tem que ser feito o teste hidrostático a cada 5 anos, né? Verificar se ele está suportando a pressão de trabalho dele, ok? A questão dos chuveiros automáticos também tem que ser feita uma manutenção preventiva para se observar como é que está o funcionamento, né? Se for necessária a troca de alguma ampola, alguma coisa. E nos sistemas de detecção e alarme vai ser o próprio instalador quem vai dizer, né? No caso, a empresa que forneceu que vai dizer qual seria o tempo necessário de fazer essa manutenção. Beleza? Meus queridos, até a próxima. Um grande abraço.